Olá, pessoal. Bom, estamos aqui para mais uma aula. Essa é a nossa sexta aula dessa sequência de aulas online que nós estamos fazendo. Tá? Eu comentei com vocês durante as nossas reuniões do Zoom que eu iria continuar postando essas aulas e que a gente vai fazer nas reuniões apenas correção de atividade, como a gente começou a corrigir hoje. Tá? Bom, olha só, a gente iniciou na nossa última aula falando sobre citologia, né? Citologia é o estudo da célula, né? O estudo da célula, e a gente começou estudando sobre permeabilidade da membrana, onde a gente viu lá quais são os mecanismos, né, qual é a constituição da membrana, quais são os mecanismos de entrada de produtos pela membrana, que a gente chama de transporte passivo, transporte ativo, etc, etc, etc. Agora, o que a gente faz? A gente entra no que a gente chama de citoplasma celular, certo? Olha só, quando a gente fala citoplasma, pessoal, o que é citoplasma? Cito, célula. Plasma seria a substância gelatinosa, material em que as organelas estão mergulhadas. Quando a gente fala citoplasma celular, então a gente está estudando as organelas, os pequenos orgânulos, as pequenas estruturas que fazem parte do interior de uma célula, ok? Então a gente vai ver isso agora. Eu resolvi dividir essa aula sobre organelas em dois momentos, tá? Eu vou trabalhar um momento agora e aí depois eu vou logo em seguida já fazer outro e vou postar para vocês as duas aulas para ver se para vocês fica mais fácil de vocês trabalharem essa aula, ok? Então olha só, quando a gente fala, pessoal, de estruturas celulares, estruturas que estão no interior da célula, talvez uma que tem assim uma das mais importantes que tem dentro da célula é exatamente a estrutura que a gente chama de núcleo. Tá? Ora, o que falar sobre núcleo, pessoal? O núcleo nada mais é do que o centro de comando das atividades celulares e o centro de comando da formação de nossas características. Isso não é muita novidade para nós, já que nós tivemos algumas aulas falando sobre DNA, sobre formação de proteína que gera as nossas características, a formação de enzimas, etc, etc. Então, quando a gente fala de núcleo, olha só, aqui você tem a estrutura do núcleo, certo? O núcleo celular. Observem, pessoal, que o núcleo apresenta algumas estruturas compartimentadas. Primeiro, o que a gente chama aqui ó, de nucleoplasma. É o mesmo que falar assim, ó, nucleoplasma é o citoplasma do núcleo, ou seja, é a parte líquida que tem dentro do núcleo, onde as moléculas de DNA estão mergulhadas. Existe um ponto específico do núcleo que é o ponto de formação de ribossomos. Ribossomo também é uma coisa que nós vimos em aulas anteriores, quando a gente trabalhou síntese proteica. Quando a gente falou sobre síntese proteica, eu comentei com vocês que quem fabrica a proteína, mediante uma informação proveniente do DNA, é o ribossomo. E o ribossomo é fabricado nesse ponto do núcleo, que nós chamamos de núcleo. Tá? Então você tem o plasma do núcleo, você tem o ponto onde se fabrica os ribossomos, que é o nucleolo, e aí você tem o que a gente chama de cromatina. Bom, pessoal, olha só. Quando a gente fala de cromatina, o DNA ele se encontra no interior do núcleo. Esse DNA, pessoal, ele pode se encontrar de duas diferentes formas, ou na forma de cromatina ou na forma de cromossomos. Certo? Isso é uma coisa que a gente vai ter uma outra aula para falar a respeito, uma aula para falar exclusivamente de núcleo, quando a gente for trabalhar divisão celular numa aula posterior. Tá? Mas o que eu quero que vocês entendam é que esse termo cromatina refere-se a DNA. É o DNA. Professor, mas como assim? Por que chama cromatina? É porque o DNA, como eu disse, ou ele pode estar todo embaraçado no núcleo da célula, e aí eu chamo esse DNA de cromatina, ou então ele pode se duplicar e se condensar, se organizando, formando aquilo que vocês já ouviram falar sobre o que é cromossomo. Né? Como eu disse, não é assunto para nós agora nesse momento. E aí nós temos uma película, uma membrana que envolve todo o núcleo, que a gente chama de carioteca. Então, olha só, quais são os componentes do núcleo? A gente tem a carioteca, que é a membrana do núcleo, o nucleoplasma, que é o plasma, que é a parte líquida do núcleo. Dentro nós temos o DNA, que aqui é chamado de cromatina porque está desorganizado, e aí nós temos o nucleolo, que produz ribossomo. Essa carioteca, pessoal, vocês observam que ela é toda cheia de poros. Esses poros da carioteca servem para quê? Principalmente para a comunicação do meio citoplasmático com o meio nuclear. Certo? Ora, veja bem,
quando eu expliquei para vocês síntese proteica, eu comentei com vocês que o RNA mensageiro ele é produzido aqui, né, copiando o gene que está aqui no DNA, e essa cópia, chamada então de RNA mensageiro, ela tem que sair do núcleo para ser traduzida pelo ribossomo. Então, é por esses poros da carioteca que as partículas que estão sendo produzidas no núcleo conseguem sair para ir trabalhar lá fora, ok? Então, aí você tem a estrutura do núcleo. Bom, olha só. Como eu disse, né, dentro do núcleo nós temos a porção, uma das porções mais importantes do nosso corpo, que é exatamente o DNA. Por que o DNA é uma das coisas mais importantes para nós, pessoal? Porque DNA é o responsável por formação de nossas proteínas. Vocês estão lembrados? Tudo que nós temos de característica física, cor da pele, massa muscular, colágeno, ligamento, tendões, tudo que é característica física sua, são proteínas que você tem. E toda proteína que você tem é fabricada baseada em informações no DNA. É por isso que a gente fala assim, que o núcleo ele é considerado o centro de comando da formação de nossas características. Então, tudo enquanto é característica que você tem no seu corpo, a informação para que você fosse assim, para que você tivesse esse padrão de orelha, de nariz, de cabelo, de formato do rosto, tudo, né? Tudo, na verdade, vem de informações contidas no DNA que está dentro do núcleo. Então, a gente fala que o núcleo é o centro de comando da formação de nossas características. E aí nós temos aqui alguns exemplos, né? Aqui você tem exemplos de diferentes tipos de rostos, cor de olhos, formato do nariz, formato dos lábios. Tudo isso é determinado pelo núcleo, já que dentro do núcleo tem o DNA, que é a receita para a fabricação nossa. Tá? E aí você tem aqui um outro exemplo. Assim, a gente costuma dizer que um importante papel do núcleo, pessoal, é comandar. A gente fala assim que o núcleo ele é o centro de comando das atividades celulares. Ora, como assim centro de comando das atividades celulares? Tudo enquanto é atividade que acontece dentro de uma célula é considerado uma reação química. Quem faz reação química, pessoal, é o que a gente chama de enzima. Aqui você tem aquilo que eu chamei para vocês na aula sobre proteína, que eu chamei de modelo chave-fechadura. O produto, o substrato, o produto que vai ser quebrado se encaixa na enzima, a enzima trabalha nesse produto e quebra. Isso aconteceu o quê? Aconteceu uma reação química. Tudo enquanto é reação química que acontece no interior de uma célula, eu estou falando de quê? Monta proteína, monta lipídio, quebra glicose, monta carboidrato a partir de outro. Tudo enquanto é atividade que acontece dentro de uma célula é feito pelas enzimas. Professor, mas o senhor está falando de núcleo, para que falar de enzima agora? É porque nós já dissemos que enzima é um tipo de proteína, e como proteína, toda proteína é fabricada mediante uma informação contida no DNA, ou seja, no núcleo. Por isso que a gente fala, resumidamente, que o núcleo tem duas importantes funções. Comanda a formação de nossas características e comanda todo o trabalho que acontece no interior de uma célula, já que ele comanda a produção de quem trabalha, que são as enzimas. Ok? Bom, olha só. Aí a gente volta, né, um outro item que está dentro do citoplasma de grande importância, como eu já disse para vocês, nós vamos trabalhar núcleo à parte depois, é o que a gente chama de retículo endoplasmático. Tá, eu não gosto, vocês sabem muito bem, eu não gosto da ideia de ficar decorando nomes, certo? Mas é interessante, às vezes a gente entender o significado de uma palavra, você consegue dar o pontapé inicial para fazer um estudo. Quando a gente fala retículo, pequena rede de túneis no interior da célula. Quando a gente fala endo quer dizer dentro, plasmático, plasma, ou seja, pequena rede dentro do plasma, certo? Aí vocês vão ver no livro de vocês que o retículo endoplasmático ele pode ser de dois tipos. Ele pode ser liso ou ele pode ser chamado de rugoso. Professor, qual é a diferença de um para o outro? Basicamente, a diferença é essa aqui. Deixa eu mostrar uma imagem que vai mostrar os dois para vocês. Olha só. Você tem aqui, ó. Então vamos entender primeiro o que é o retículo endoplasmático. Essa rede de túneis que vocês estão vendo aqui, ó, certo? Esse labirinto que tem dentro da célula é chamado de retículo endoplasmático. Professor, para que serve isso? A gente fala que o papel básico do retículo endoplasmático é servir como via de transporte, certo? É servir como o quê? Servir como caminho a ser percorrido pelas partículas. Professor, mas como assim caminho a ser percorrido? Pessoal, glicose, lipídio, aminoácido, resíduos celulares, tudo enquanto é partícula que tem que se deslocar dentro da célula de um ponto para o outro, né?
sai do lisossomo e vai para a mitocôndria. Ou então sai do lisossomo e vai para a membrana, sai do complexo de Golgi e vai para a membrana. Tudo enquanto é deslocamento que acontece dentro da célula, acontece por essa via de transporte chamada retículo endoplasmático. Então, o retículo endoplasmático é como se fosse uma estrada, um caminho a se percorrer dentro da célula. A diferença quando a gente fala de retículo endoplasmático liso e o rugoso são esses pontinhos que vocês estão vendo aqui, ó. Tá vendo esse monte de pontinhos aqui? Esses pontinhos, pessoal, é o que a gente chama de ribossomo, certo? Então, qual que é a diferença entre o liso e o rugoso? O liso, ele não apresenta ribossomo em sua superfície, certo? Ele só apresenta-se o quê? Ele vai apresentar uma rede de túneis, ele é uma rede de túneis que vai ter o papel de servir como via de transporte somente. Já o retículo endoplasmático rugoso, não. Ele, além de servir como via de transporte, ele também exerce o papel de produção de proteína. Professor, mas por que o rugoso vai produzir proteína? Porque ele tem quem produz proteína, que é o ribossomo. Ok? Então a diferença básica é essa. O rugoso tem ribossomo na sua superfície e o liso não tem. Tá? Bom, e aí você tem aqui, ó, então você tem os dois tipos que eu citei para vocês. E aí você tem, claro, o ribossomo. Por que essa aula ela vai ficar um pouquinho mais rápida? Porque nós não temos muita coisa a falar sobre o ribossomo, já que nós tivemos uma aula inteira falando sobre um assunto chamado síntese proteica. Então, o que é o ribossomo? Para que serve o ribossomo? Fabricar proteína. Como é que o ribossomo produz proteína? Daquele jeito que a gente viu naquela outra aula. O ribossomo pega, lê o RNA mensageiro. A leitura que é feita faz com que o mensageiro se encaixe no RNA transportador que está transportando um aminoácido. Professor, o que é aminoácido? É o pedaço de proteína, certo? Então, o papel do ribossomo é fazer o quê? É fazer a leitura de uma mensagem que foi trazida do núcleo, certo? Então, aí você tem o quê? O ribossomo, ele tem o papel de produzir proteína. Então, isso nós já sabemos, a gente já tem isso porque nós tivemos uma aula a respeito. Mas está aqui, ó, certo? Aqui você tem o ribossomo. Observem que essa estrutura que foi colocada aqui, ó, essa maior, é o ribossomo. Essa estruturazinha que está aqui, ó, que está escrito RNAT, RNA transportador. Que está transportando quem? Está transportando essas bolinhas aqui, ó, que nós chamamos de quê? Cadê? De aminoácido. Quando a gente fala cadeia polipeptídica informação, é a cadeia de proteína informação. Olha aqui, ó, o RNA mensageiro está passando dentro do ribossomo. Esse RNA mensageiro, ao ser lido, vai se encaixar em um RNA transportador, que vai trazer consigo, que vai estar transportando, né, as subunidades de proteína, que é o aminoácido. Ok, pessoal? Então, é igual eu falei para vocês, não precisamos ficar um tempo longo falando sobre ribossomo, já que nós tivemos uma aula falando sobre isso. E aí você tem aqui, ó, uma coisa que a gente chama de polirribossomo. A imagem não ficou muito legal, mas eu queria mesmo assim postar essa imagem para vocês entenderem o que eu estou falando. Imagina que eu tenha, nesse caso aqui, imagina que eu tenha que fabricar 6 proteínas de um mesmo tipo. Imagina, sei lá, que eu tenho que fabricar 6 melaninas. O meu corpo não vai pegar, pessoal, e fabricar 6 RNAs mensageiros para fazer o processo 6 vezes. Ele não precisa fazer isso. Ele pode fazer isso aqui, ó. Essa fitinha em azul escuro que está aqui, ó, é a fitinha de RNA mensageiro. Se uma mesma fita de RNA mensageiro, pessoal, passa dentro de 6 ribossomos, se os 6 ribossomos estão lendo a mesma fita, a mesma mensagem, de cada ribossomo, ó, vai sair uma proteína. Se eu comparar essas proteínas que estão saindo aqui, eu vou ver que elas são todas do mesmo tipo. Elas têm a mesma sequência de aminoácidos. Então, o que é polirribossomo? Polirribossomo é quando você tem vários ribossomos lendo um mesmo RNA mensageiro. Logo, os vários ribossomos estão produzindo o mesmo tipo de proteína. Certo? Observem que aqui, ó, eles colocaram uma proteína que acabou de ser produzida, uma que está quase terminando o processo, outra que está mais ou menos no meio, outra que está um pouco antes do meio, uma no começo e outra bem no iníciozinho. Mas todas as proteínas que saírem daqui terão a mesma sequência de aminoácidos. Por quê? Porque os ribossomos leram uma mesma mensagem, leram um mesmo RNA mensageiro. Ok? Bom, então basicamente sobre ribossomo é isso. E a gente volta para cá e entra nisso aqui, ó, que a gente chama de complexo de Golgi.
Bom, primeiro, olha só, por que esse nome? Quando a gente fala complexo de Golgi, é um complexo de bolsas, certo? Um complexo de bolsas achatadas, um conjunto de bolsas achatadas, e essas bolsas, elas têm, né, elas são empilhadas umas às outras. Então você tem uma bolsa que foi empilhada, virou uma pilha de bolsas achatadas, como se fosse uma pilha de moedinhas, que foi descoberto pela primeira vez por um cara chamado Camilo Golgi. Então, quer dizer, por isso o nome, complexo de Golgi. Olha só, tem uma imagem do complexo de Golgi aqui bem tranquila, é uma imagem que você já deve ter visto algumas vezes, certo? Pessoal, qual é o principal papel do complexo de Golgi? O complexo de Golgi é como se fosse a despensa na casa de vocês. É como se fosse aquele armário que sua mãe usa para estocar comida, para estocar material de limpeza. O complexo de Golgi, na verdade, é o quê? Digamos que uma célula foi lá, ela produziu, né, uma quantidade X de proteína, e aí essa proteína, elas vão ser usadas, mas não vão ser usadas todas naquele momento. Ou seja, se você tem um produto guardado na sua casa, pessoal, se você tem um produto na sua casa que você sabe que você vai usar mais tarde, o que você faz? Você armazena, você estoca. Então, esse é o papel do complexo de Golgi. Essas bolsas que vocês estão vendo aqui, ó, são bolsas que têm o papel de guardar substâncias. Uma vez que a substância é guardada dentro dessa bolsa, pessoal, o complexo de Golgi, ele além de guardar o material, ele também empacota o material armazenado. Então, uma proteína que é guardada aqui, ó, ela vai ser guardada e quando ela for sair desse armazém, ela sai em forma de vesícula. Essas bolsinhas que vocês estão vendo aqui, ó, são bolsinhas cheias do material que foi armazenado. Olha só, cheio do material que foi armazenado, certo? Então guarda e no momento oportuno tira, certo? Agora olha só, professor, é só esse o papel do complexo Golgi? Não. O complexo Golgi ele tem 3 papéis básicos. O primeiro papel é esse que eu acabei de falar para vocês, é o papel de armazenar substâncias, certo? O segundo papel, pessoal, olha que linda essa imagem aqui, ó. Isso é para vocês, se forem assistir num horário inoportuno, num horário de almoço, por exemplo. O que acontece, pessoal? Além de armazenar substâncias, o complexo Golgi ele também participa da produção de secreções. Essa secreção que está saindo aqui, ó, desse menino aqui, que tecnicamente a gente chama de secreção glicoproteica. Por que o termo glicoproteico? Glico de glicídio, né, de carboidrato, proteico de proteína. Então o que acontece? A sua célula produz proteína, ela pega glicídio, ela pega carboidrato, coloca aqui dentro. Aí o complexo Golgi pega essa proteína e esse glicídio e fabrica uma secreção. Então as secreções que você produz, por exemplo, na garganta, nas fossas nasais, elas são produzidas de fato dentro do complexo de Golgi, ok? Então é outro exemplo de importante papel que o complexo de Golgi exerce no nosso corpo, a produção do catarro, tá? A produção da secreção glicoproteica. E aí, um outro papel, né, um terceiro, como eu disse para vocês, são 3 papéis. Um terceiro papel do complexo de Golgi é exatamente formar essas vesículas aqui, ó, essas bolsinhas que eu citei para vocês, que é onde o material armazenado vai sair do complexo de Golgi. Essas bolsinhas elas podem estar cheias de enzimas digestivas. Ou seja, um terceiro papel do complexo de Golgi, pessoal, é de fabricar o que a gente chama de lisossomos, certo? Que é o nosso assunto de próxima aula. Tá? Então, olha só, o complexo de Golgi ele armazena substâncias, produz secreções e ele fabrica essas bolsinhas cheias de enzimas digestivas que nós chamamos de lisossomos. Ok, pessoal? Então, basicamente era isso que eu queria de vocês. Como eu disse, eu vou sair dessa aula agora, eu vou gravar a próxima, e aí para vocês, para a gente tentar fazer uma aula menos cansativa para vocês. Ok? Olha só. Tchau, tchau.